Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Lembrando a vocês que se não forem inscritos, se inscrevam, deixem o seu comentário. E muito obrigado aos inscritos que estão chegando, aos que comentam no vídeo. Isso é muito importante para mim, para estar cada vez produzindo conteúdo melhor. Então, muito obrigado. E bom, se você está acompanhando aqui nos vídeos do canal, você já deve ter notado que os meus vídeos, eles claramente são para um público masculino. E que talvez pensem como eu. E bom, na verdade, eu decidi criar esse conteúdo, criar os vídeos, porque tem coisas que você conversa na vida real e simplesmente é impossível, simplesmente não tem como. Então eu decidi criar um espaço para que a gente pudesse debater de coisas que a maioria prefere calar ou fingir que nem existe. E principalmente se for coisas ligadas ao interesse do homem. E, pô, no Brasil, cara, basicamente você tem referências que só te influenciam a gastar dinheiro, gastar tempo, energia, basicamente te motivam a ser um servo desse sistema a troco de nada. E quando eu digo pessoas de referência, eu quero dizer que eu estou me referindo a pessoas que se colocam numa posição de liderança e exemplo a ser seguidas. E hoje é até meio difícil, inclusive, você ver alguém que realmente se interessa até mesmo pelos seus próprios objetivos. Pessoas que se colocam como prioridades a si mesmo. E aí você vê, né, cara, pessoas reclamando de falta de propósito ou até mesmo pouca vontade de crescer. E tem até o fenômeno hoje do preguiçoso, mas ambicioso, quando na verdade o que eu mais vejo é gente que tem problema de organização, com falta de prioridade em si mesmo. E o curioso é que isso é até mesmo uma coisa explicada cientificamente, porque, bom, basicamente a mente humana, ela se desenvolveu em um ambiente ao qual era necessário no passado economizar energia. Logo então, se torna algo cansativo tudo aquilo que, bom, o corpo e mente não interpretam como necessidade real. Então, o corpo, a mente, entende como confortável quando não se está em um ambiente de risco, por exemplo. E aí, poxa, tem pessoas que pensam, por exemplo, eu moro numa casa que poderia ser melhor, poderia ser assim, assado, poxa. Aí logo o corpo pensa e a mente também, mas ao menos você não tá morando na rua, não tá em um ambiente perigoso. Ou então a pessoa tá querendo mudar de trabalho e pensa. E aí logo ela pensa: poxa, mas aqui eu tenho benefício X, eu tenho uma regalia aqui, outra ali. E não, eu não tô falando para você largar o seu emprego só para criar uma necessidade. Até porque se você fazer isso, muito provavelmente vai dar merda. Eu só tô querendo dizer que basicamente o corpo e a mente, eles operam à base da necessidade. E até por esse motivo, por exemplo, que quando o corpo ele sente medo, ele libera altas doses de adrenalina, que é para te manter ligado, em alerta, porque o corpo entende, olha, eu tô em alerta e eu tô preparado para o pior. E quando geralmente se está feliz, com boas emoções, bons sentimentos, ou até mesmo apaixonado, essas coisas, geralmente a mente humana entende como momentos de calmaria e acaba ficando naquele estado de letargia, né? E acaba não vendo o perigo em algo, ou até mesmo ameaça, maldade. E, poxa, isso até é algo curioso quando a gente começa a entender como que o corpo e a mente funcionam e como que isso foi evoluindo ao longo do tempo. E aí, poxa, beleza. Aí você observa hoje essa questão da procrastinação e falta de propósito, quando isso, na verdade, cara, muitas das vezes é causado por um problema de organização, de pessoas que não têm um propósito claro para si e, pô, não tem um nível de organização em relação a prioridades, ou até mesmo sequer tem prioridades. E geralmente, essas pessoas, elas buscam uma zona de conforto. E aí, olha, usando essa figura masculina aqui na analogia, por exemplo, você observa que, poxa, quando é para uma pessoa que representa importância ou prioridade ali, geralmente, pô, você nem se importa, né, em gerar recursos para essa pessoa. E muitas das vezes, bom, eu não estou falando só de recurso em caso de necessidade real, mas também em ocasião, poxa, muitas das vezes de pura esbórnia, de hedonismo mesmo. E, pô, vocês devem conhecer alguém assim que, cara, o cara pode estar devendo, pode estar todo endividado, mas que arruma um jeitinho ali, cara, de gastar numa festa, arruma uma grana ali pra curtir um pouco, que quando alguém chama pra sair, e principalmente se tiver mulher no meio, o cara sabendo, né, que vai ter mulher ali, que é uma motivação bastante até forte, pô, o homem gasta dinheiro sem nem pensar. Então, aí, pô, o maluco nem se importa em cancelar suas próprias prioridades, basicamente pra gerar recursos pra outras pessoas. E, poxa, velho, sinceramente, é numa dessas aí que o cara cai na bolha do tigrinho, da casa de aposta, de frequentar a casa da tia aí quando vê dinheiro.
Então, simplesmente porque o cara não tem necessidade própria. E, poxa, velho, como eu sempre fui uma pessoa um pouco mais egoísta, e até mesmo às vezes sendo criticado por isso, eu acabo entendendo essa cultura e o que acaba levando a isso, entende? E, bom, a questão do propósito, né? De pensar como tornar um propósito pra você ou como ter um propósito na vida. Bom, cara, eu não sei qual é o seu propósito ou o que você quer pra si. Eu apenas sei o que eu quero pra mim e, obviamente, não é estar nessas situações aí que eu acabei de dizer. Eu creio até mesmo que existe algo que vem antes do propósito, que é basicamente, cara, você tá plenamente consciente e ter controle sobre si mesmo. Na verdade, na minha opinião, isso vem antes de qualquer coisa. Porque só assim você começa a pensar no que realmente quer pra si mesmo. E em relação a propósito, eu penso, bom, olha só, faço a seguinte pergunta: eu estou onde eu queria estar? Eu convivo com as pessoas às quais eu gostaria de estar perto? Eu tenho conforto suficiente para que eu usufrua e não dependa dos outros? Eu tenho, por exemplo, um ambiente de segurança para que eu tenha até mesmo mais qualidade de vida? Se sua resposta foi não, muito provavelmente essas são as melhores perguntas que você deve fazer frequentemente, caso venha dúvida sobre propósito na sua mente. E bom, cara, tu tem essas áreas da vida resolvida? Se não, é umas perguntas que tu tem que fazer constantemente, entendeu? Porque a maioria das pessoas não se fazem essas perguntas porque o meio que elas estão, da maneira que elas vivem, é como se aquilo fosse automático, é como se aquilo não fosse nada de novidade e, propriamente, acabam não buscando novidade. E, bom, se tratando do homem hoje em dia, cara, se tu não olhar para essas questões com até mesmo uma certa seriedade, cara, não vai ser ninguém que vai fazer isso por ti, não. E olha, pessoal, assim como no meu vídeo anterior, onde eu disse sobre egoísmo e que, na verdade, não é nada ruim. Pelo contrário, cara, é mais do que necessário você praticar o egoísmo, é quase que necessário, ainda mais quando tem a ver com seu propósito, o teu objetivo real. E muito pelo contrário, né, cara? E quase que necessário você realmente ter isso e se quiser alguma coisa hoje em dia. Então, olha só, pessoal, esse aqui era o assunto que eu queria falar pra vocês hoje. Lembrando, cara, que esse canal é apenas o que eu penso. É uma mera extensão da minha consciência de um mero mortal comum. Espero que tu tenha entendido o vídeo, beleza? Não se esqueça, se inscreva no canal caso tu tenha gostado, deixe o seu gostei e, bom, a gente se vê na próxima. Até mais. Valeu, fui!